E na verdade eu acho que o ano passado que eu comecei a levar mais a sério essa coisa de escrever. Quer dizer, mentira, eu tenho publicado alguns poemas em antologias que eu fui convidada depois de um tempo para publicar algumas poesias, mas não tenho um livro, né, tal. E depois, até depois quando eu respondi as perguntas da matéria, eu fiquei pensando numa coisa que eu não respondi para Renata, assim, que eu queria falar para vocês. A minha família sempre foi muito musical, assim. Minha mãe gostava de Titãs, de várias coisas assim, Pink Floyd, não sei o quê. E meu pai ouvia samba rock e tal. E aí por conta disso eu fui gostando muito eu gostei muito de pagode quando eu era adolescente, né? E aí esses dias eu fiquei pensando, eu falei, acho que as primeiras coisas de poesia, mesmo que numa forma muito simples, assim, que talvez tenha feito eu pensar sobre isso, talvez tenha sido o pagode, né? Que é uma coisa super popular e tal. Depois das perguntas, depois que eu respondi, eu fiquei pensando de novo sobre isso, né? E acho que foi uma referência também, assim. O Jorge Ben é muita poesia, né? E eu escutava todo dia, assim. Fora isso, eu tive uma avó que me inspirou em muitas coisas, assim, né? Ela era benzedeira e ela contava muita história de Minas, de onde ela nasceu, de onde ela viveu. Então acho que todas essas coisas foram fazendo com que eu fosse criando esse mundo imaginário. Além do que eu sou filha única também, então eu brincava muito sozinha, então meu mundo era muito imaginário também. E eu acho que a poesia ela sempre existiu, assim, na escola, quando eu comecei a fazer teatro, eu sempre gostava de escrever os textos que a gente ia interpretar e tal. Mas o que fez eu acreditar que o que eu fazia era poesia foi realmente eu começar a frequentar os saraus, né? Acho que aí eu comecei a ver, nossa, aquelas coisas que eu escrevo lá, acho que é poesia, assim. Mesmo sendo uma leitora, eu sempre gostei de ler, assim, desde criança. Depois eu fiquei mais preguiçosa, mas até uns 10 anos eu era bem CDF, assim, depois passou. Aí eu virei maloqueira e tal. E agora eu tô tentando equilibrar as duas coisas. E aí agora eu tô numa pesquisa que é por conta disso, por eu ter jogado muito futebol e tal, sempre andei com muito menino. Então eu sempre falei muita besteira e tal, né? Eu acabava sendo um amigo deles ali, né? Então não tinha muito essa coisa de, ela é menina, não pode falar disso. Então a minha mãe também é super desbocada, sempre conversou abertamente comigo. Então o erotismo também foi uma coisa que permeou a minha vida de uma forma muito natural, assim, né? E aí eu comecei a canalizar um pouco essa energia de escrever pra isso. E aí tem um tempinho que eu tô pesquisando isso, lendo pessoas que escrevem poesias eróticas, trocando com quem escreve, o Aquins, por exemplo, a gente sempre troca ideia sobre isso. E aí a minha pesquisa agora, né, falar sobre essas relações, como essas relações na intimidade acontecem e como que a gente agora, enquanto mulher negra que foi vista como objeto tantos anos, a gente pode escrever o que a gente acha importante de uma relação homem-mulher, de uma relação sexual. Então eu tô um pouco nesse caminho, assim, mas não que eu também não tenha outras coisas que eu já não tenho escrito, que eu não acho importante, mas eu decidi focar, assim, numa linha e agora eu tô escrevendo um pouco sobre isso. Sei lá, acho que... Pelo lado.
uma honra, né, a gente participar das coisas e, claro, a gente saudar aí as forças superiores, que eu acho a mãe natureza que dá essa inspiração pra gente. Eu acho que é muito legal a inspiração, né, que brota naturalmente, assim. Tem alguns textos meus, essa coisa do erotismo principalmente, né, que eu gosto de escrever bastante, e são coisas assim que fluem, vão fluindo, assim, eu acho muito louco. E eu falo, eu tenho que pegar o papel agora e escrever, isso que perde, assim, às vezes eu não escrevo, infelizmente no outro dia amanhece e já foi. Então eu tô sempre com a caneta, com o papel, assim, tenho vários rabiscos, né? E essa coisa do erotismo, da sexualidade aí, já vem mesmo da minha infância mesmo, que eu acho que eu sempre fui sem vergonha, no bom sentido. No bom sentido, assim, essa liberdade, porque também quando eu era criança, tem essa coisa, a pessoa pensa que criança é besta, né? Eu acho que hoje em dia se respeita mais a criança. Hoje em dia tem leis, tem não sei o quê, até essa coisa de, vou chamar o conselho tutelar, e a mãe sempre se ferra. Mas quando eu era criança não tinha essas coisas, então as pessoas faziam coisa perto da gente, mas ela é criança, ela não sabe. Mas eu ficava muito ligada, eu sempre fui muito ligada. Daí a minha filhinha de 6 anos, a Dandara, ela é muito ligada, eu falei, era eu ontem. A Dandara, ela é eu ontem, né? Então é assim, uma coisa muito louca. Então a gente toma esse cuidado perto dela, porque tudo que a gente faz e fala, ela passa e mila. Acontecia muito isso comigo. E eu fui criada em casa dos outros. Eu fui criada desde pequenininha, a gente trabalhou, eu e minhas irmãs lá em Minas, como empregada doméstica. E falava pra minha mãe, deixa eu vir brincar com a criança e tal. De repente estava fazendo um serviço pesado. E a gente via tudo. E as pessoas assim, mas ela é criança. Ela é empregada, tá limpando, ela não vê, mas eu tava limpando, mas eu tava ali, ó, de olho. O casalzinho ali, né, limpava. Aí eu via assim, coisas absurdas. Eu tenho até uma coisa com a questão casamento. Eu sou uma pessoa, eu não quero casar, né, por causa disso, que eu vi tantas coisas absurdas. E eu falava, mãe, por que a dona fulana é casada com o seu ciclano? Mas lá na viagem que a gente foi, ela tava beijando o irmão do seu fulano lá, do seu ciclano. Minha mãe, menina, você não viu nada, cala a boca, você não é da sua conta, você não viu nada. Mas eu via e eu ficava com aquilo e ninguém me explicava. E eu falava, mas é isso que é casamento? Então eu cresci a vida toda com essa farsa, né? Eu acho, não é tudo, não são todos os casais, lógico. Mas eu via muito isso, acho que nos anos 70, quer ver? 70, 80... As pessoas ricas, principalmente, eu não sei, acho que as pessoas pobres eram mais unidas, mas os casais ricos, principalmente, tinha muito aquela coisa, o cara é empresário, viajava, né, largava a mulher lá e saía com a secretária, não sei o que, eu via tudo isso, eu falava, mãe, mas isso tem